aí, conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal, esse espaço criado especialmente para você que atua no segmento de elevadores. E hoje o meu tema é o medo do julgamento, o que faz com que a gente não tenha coragem de crescer, ampliar a nossa empresa, ter voz ativa aí nas decisões. E esse episódio vai ser direcionado muito mais para as mulheres, porque eu estou assim com 1000 ideias na cabeça. Nós terminamos essa semana uma mentoria específica para as mulheres, chama Potência Feminina, a sua voz no mundo, que tem por propósito destravar as mulheres aí para que elas consigam estar mais à frente das empresas em que elas atuam, que elas são donas, né? E criar marcas que sejam mais aspiracionais, né? Então, que a gente saia um pouco dessa coisa de formar uma marca técnica, mas que sejam marcas que os síndicos e as síndicas tenham desejo em fechar um contrato com essas empresas. Então, a gente fez essa mentoria com esse objetivo. Mas antes da gente começar aqui a nossa conversa, que hoje não tem roteiro, eu acabei de fazer uma live também no Instagram, e aí resolvi trazer o tema para cá. Eu queria te convidar, você que é mulher, você que atua no segmento de elevador, para estar no nosso grupo, que se chama Elevadoras, é um grupo do WhatsApp, ele é totalmente voluntário, a gente não tem taxa nenhuma, não fico vendendo cursos e serviços lá, é uma comunidade mesmo de apoio e de incentivo para você que atua no segmento de elevador. Então, a gente troca muitas informações, a gente pede dicas de fornecedores, a gente pede orientação, mas, eventualmente, a gente tem algum movimento ali para que você possa saber que isso é direcionado para as mulheres. Não tem outro movimento no nosso segmento que seja para o empoderamento das mulheres. Então, fica o convite, eu vou colocar o QR Code aqui para você se inscrever e poder participar com a gente. E o meu segundo recado é que esse episódio tem o apoio da Infoleve, minha parceira desde o começo aqui do canal, que tem proporcionado, né, que eu esteja aqui semanalmente fazendo os conteúdos para vocês e que está desde o comecinho, então tem me ajudado bastante aí. Muito obrigada, Infoleve. Espero que a nossa parceria continue por muito e muito mais tempo. Então vamos falar aí do medo de julgamento, e isso vale para qualquer pessoa. O medo do julgamento, ele vem das nossas crenças, tá? Então, quando a gente é pequenininho, né, lá do 0 aos 7 anos, 0 aos 9 anos, que é a nossa primeira infância, o cérebro humano, ele vai começar a criar algumas limitações do que é certo, do que é errado, quais são as ameaças e as recompensas que a gente tem daqueles atos que eu vou produzindo, tá? Então, eu vou criando alguns limites para que eu possa viver em sociedade. Isso é super saudável, tá, gente? É preciso que nós tenhamos essas delimitações, essas castrações aí, para que eu consiga desempenhar o meu papel aí na sociedade. Mas qual que é o problema? Muitas vezes a gente ultrapassa um pouco essa questão de dar uma borda, de dar um limite para essas crenças, e eu acabo ficando muito rígido nas minhas crenças. Eu não vou entrar em assuntos mais profundos, tá? Eu vou ficar aqui bem no nosso segmento mesmo, né? Então, eu começo a criar algumas barreiras e de autoavaliação, de autocrítica, né? De que se eu estou desempenhando bem, e aí eu ganho uma recompensa, ou se eu estou desempenhando mal, e aí isso vai me trazer um problema, tá? Então, a gente vai crescendo e isso vai se estruturando, né? Então, isso é daí que nasce normalmente o medo do julgamento, tá? Bom, qual que pode ser o seu medo de julgamento? Pode ser que você tenha uma questão aí, por exemplo, com a preguiça, né? Isso para todos nós, tá? Sei lá, desde cedo, seus pais, as pessoas que te criaram, a sua sociedade, a tua comunidade,
falavam assim: olha, quem é preguiçoso não conquista nada, precisa acordar cedo, você precisa lutar pelo que você quer. Uma crença super impulsionadora, né? Ela vai lá, ela te impulsiona, né, para que você possa crescer. Só que se ela passa dos limites, é bem provável que você se torne um adulto que faz muita coisa, começa muita coisa, né? Mas que você não tem muita estratégia do que fazer e como entregar, né? Então vira às vezes uma pessoa muito caótica ou uma pessoa que faz, mas as pessoas não reconhecem. Então estou dando um exemplo só para você formatar aí na sua cabeça. Na nossa sociedade, nós mulheres recebemos muito mais crenças que nos limitam ao invés de nos impulsionar. Então, eu vou dar exemplos bem básicos para você entender. Então, quando a gente fala que a menina precisa sentar de pernas fechadas, quando a gente fala que a menina precisa tomar muito cuidado com a roupa que ela veste, porque senão ela vai ser atacada na rua, quando a gente fala para a menina que ela precisa estudar muito para conseguir conquistar alguma coisa, porque para os homens, né, vai ter muito mais cargos à disposição do que para as meninas. Então, por exemplo, nós mulheres tínhamos, né, poucas profissões mais braçais que nós podíamos executar, né? As braçais que nós podíamos executar normalmente estão no cuidado, né, na faxina, na limpeza doméstica, né, na varrição, mas lá atrás a gente por exemplo, não poderia ser sapateira, né? A gente não podia ser mecânica, a gente não podia trabalhar com coisas mais pesadas. Então a gente se limitava muito a atividades que elas eram mais suaves, tá? Só estou trazendo, gente, sem julgamento se isso, tá? Você tem o seu julgamento aí, eu estou trazendo como isso é uma crença. Então a gente parte de um princípio de que eu preciso estar muito dentro dessa borda, né? Para que eu receba a minha recompensa. E qual que é a minha recompensa? O reconhecimento. Né? Então, eu encontrar um bom parceiro, eu conseguir formar minha família, eu ter um bom cargo, eu conseguir ter sucesso naquilo que eu escolhi. Então, para as mulheres, a gente tem muito mais crenças que nos limitam, tá? Do que os homens. Então, agora, discurso mais para as mulheres, mas para você que tem empresa, vai ser bem importante, porque isso talvez te ajude aí a compor melhor a distribuição de funções aí na sua empresa e até, de repente, fazer algumas coisas mais interessantes aí para que a sua marca também seja aspiracional, tá? Então, as mulheres, elas foram ensinadas que elas precisam ser femininas e sensuais, por exemplo, porque senão elas não conseguem mercado de trabalho, então elas precisam estar sempre com as unhas feitas, cabelo cuidado, roupa bastante adequada, né? Mas ao mesmo tempo elas não podem ser dadas demais, né? Então não pode usar um decote maior, tem que tomar cuidado com a altura da saia, ela não pode ser provocativa, né? Lembra daquela crença que a mulher precisa tomar muito cuidado com a roupa que ela veste, porque senão ela vai ser atacada, né? Quando na verdade o problema é a falta de controle de quem atacou, né? Porque eu, como mulher, posso ver um homem pelado na rua que eu não vou atacar, né? Então, como homens e mulheres, né, deveriam ter o mesmo tipo de comportamento, né? Isso também é esperado dos homens, tá? Mas nós mulheres temos essa crença. E aí o que a gente faz? A gente transfere isso para o nosso medo, né? Então, quando, por exemplo, eu sou chamada em cima da hora para participar de uma assembleia, né, num condomínio, né, e eu não estava preparada para aquela reunião, e aí preparada eu estou falando unhas feitas, maquiagem perfeita, roupa adequada, e eu não estou falando dos modelos padrões que a gente tem aí no Instagram, estou falando modelo que a gente tem na nossa cabeça, tá? Eu me sinto muito mais insegura de estar nesse lugar, mesmo que a minha capacidade técnica está intacta, tá? Muito diferente de quando
um homem é chamado para ir para essa reunião. Ele pode, gente, estar de calça jeans e camiseta polo, suja, porque ele foi mexer ali na graxa, as unhas meio sujinhas e tal, ele vai chegar lá todo empoderado. Não, aqui quem está falando é o técnico da manutenção, e nananana, também sou técnico. E ele vai, né, enfrentar isso. Esse medo do julgamento está com a gente em vários outros pontos. Então, em relação ao meu peso, ao tom da minha voz, a minha dicção, a forma que eu me posiciono na frente do cliente, tá? Isso não é cobrado na mesma medida que os homens. E aí eu comentei muito com as meninas ali na nossa mentoria, né? A autoestima das mulheres é sempre inferior ao dos homens. Eu uso a palavra sempre com bastante tranquilidade, tá? Porque é sempre mesmo, né? Então eu vejo aí nos palcos da vida, e não precisa ser só no palco de eventos, né? Mas eu trabalhei com diretores, trabalhei com pessoas em cargos de níveis bem altos que cometiam muitos erros de português, por exemplo, né? Então, em vez de falar a perda, falava a perca, que tá errado. Em vez de falar para eu fazer, falava para mim fazer, né? E nos palcos aí também, com públicos, eu também pego alguns probleminhas aí, né? Dicção, fala muito que não é fácil de entender, usa muitas muletas de linguagem. Então a gente percebe que mesmo com esses problemas, eles estão ali no palco. E de roupa, então, né? Usa um terno mal cortado, o cabelo nem sempre está adequado, às vezes está comprido demais, às vezes homens que tingem o cabelo, tá passada a tinta e tá tudo bem, ele enfrenta, ele vai, né? Unhas, né? Cortada de qualquer jeito, são detalhes que para uma mulher não passaria despercebido, mas para os homens a gente não coloca olhar nisso, né? Roupas mais modernosas, né, mais apertadas, que se percebe ali que não caiu bem, e a gente não questiona, né? Se o cara tem um bom discurso lá em cima, se ele tem um cargo de diretor, de gerente, nossa, ele vira o máximo. Isso é uma construção, é uma crença, né? E tudo bem se você prefere homens poderosos, né? E aí, recado para as mulheres também, tudo bem, né? Cada um tem a sua preferência. O que isso não pode é te impedir de assumir o seu lugar no discurso que você tem que criar aí para sua empresa. Por quê? Né? Agora a gente vai entrar de novo na questão da marca aspiracional aí. O que é uma marca aspiracional? É uma marca que eu desejo contratar, que eu me esforço para contratar. Então, a gente vai ter marcas aí famosas, né? A Apple, sei lá, os carros Volvo. Você pode escolher aí quais marcas você considera como aspiracional. No nosso segmento, você vai falar para mim assim, Kátia, mas é um segmento técnico. Quem tem a aspiração, né, de contratar uma empresa de elevador? Não para grande público, mas os síndicos, principalmente os profissionais, com certeza a gente conseguiria trabalhar uma aspiração desse síndico de assinar com a sua empresa, porque ele sente mais conforto em estar com a sua empresa. E isso não precisa estar necessariamente amarrado com dinheiro, e principalmente com suborno, tá? Eu não estou falando de caixinha, eu estou falando de marca aspiracional. Então, esse síndico, ele gostaria muito de fechar com a sua empresa, porque a sua empresa tem uma marca que transmite muito mais confiança para aquele atendimento. E o que é essa confiança? Não é a parte técnica. A parte técnica é uma obrigação da sua empresa. Se a sua empresa não tem, era melhor ela não estar no mercado. Eu sempre falo isso, né? A marca aspiracional, ela é criada no porquê a sua empresa existe, né? Então, a gente pode ter marcas aspiracionais, por exemplo, que elas vão atender o síndico nas suas dúvidas de todas as outras questões, não só do contrato, não só da parte técnica do elevador. E eu dou sempre um exemplo que funciona, né?
Então, se você tem uma síndica profissional mulher, e que ela tem vários prédios, vários edifícios, né, que ela cuida, e ela está com um problema técnico no elevador, muitas vezes a forma mais adequada de tranquilizar essa profissional, e pode ser um homem também, tá, gente? Estou usando mulher porque tem muitas síndicas mulheres, né? Não é levar essa mulher para a casa de máquina. O ideal é levá-la para tomar um café numa cafeteria super transada, e você vai despender o seu tempo para fazer isso, acalmar essa mulher, ser empático com as dificuldades que essa mulher está sentindo ali naquele momento, e agora sim a gente vai ali, agora, dar uma olhada na parte técnica. Ai, Kátia, mas isso não funciona. Você já testou? Você já testou para ver se funciona? Né? É disso que eu falo, que a gente precisa ter mais diversidade nas nossas empresas. Quando a gente tem mais diversidade na nossa empresa, a gente começa a testar modelos que são diferentes. E para a gente fechar, né, eu tenho recebido muitas reclamações, né, que não é de hoje, dos técnicos, da falta de mão de obra técnica aí no mercado de trabalho. E quando eu vou fazer os treinamentos ou as consultorias, mentorias, eu percebo que o problema não é falta de mão de obra técnica, tá? É falta de pessoas que tenham comportamentos adequados para o nosso segmento. E uma dificuldade de nós termos empresas que tenham clareza nos comportamentos que ela quer que esses empregados tenham dentro da sua empresa. Ai, Kátia, mas comportamento é chegar no horário, Gente, mesmo para você ser responsável, trabalhar com os horários adequados, poder se dedicar para resolver um problema, uma espiga, né, num equipamento, você precisa ter um propósito. E o seu propósito precisa estar de acordo com aquela empresa, né? E se isso tem ali um vácuo, não tem mão de obra técnica que dê resultado. Tá? O cara, se ele for muito bom tecnicamente e a sua empresa não tiver propósito, não tiver clareza de funções, de responsabilidades, ele vai abrir o próprio negócio dele. Por que ele vai ser funcionário seu? Já parou para pensar nisso? Né? Ele vai fazer outra coisa que for mais adequado para ele. Tá? Então, esse é o ponto. Tá? A gente parte de um esforço que eu comecei desde 2019, quando eu saí da Elevadores Atlas Schindler, de modificar, de balançar o segmento multimarca. Eu conheço quais são os gatilhos que as multinacionais usam para dominar o mercado. E o que eu estou propondo aqui para a gente é que a gente utilize esses gatilhos em nosso benefício. Só que para isso a gente precisa pensar fora da caixa. Se a gente continuar pegando a cartilha das grandes e trazendo para o nosso dia a dia, só reduzindo, né, o tamanho de técnicos, a quantidade de carros, a quantidade de engenheiros, o valor do nosso seguro de responsabilidades, a gente vai perder, porque aí o cliente, para abrir mão dessa marca que ainda é aspiracional, tá? Considerando, né, os seus atributos da multinacional, ele acha que para vir para uma empresa menor, ele no mínimo tem que baixar o valor do contrato. E esse é um problema que não se fecha, né? A gente não consegue cobrar muito menos do que as multinacionais hoje estão cobrando, né? Porque senão a gente tem que sangrar na carne. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse episódio, um episódio diferente. Vamos ver o que eu recebo aí de retorno sobre esse episódio, um episódio mais humano, né? Menos técnico do que eu tenho feito aqui para o canal. Se você gostou e quer ver mais coisas sobre isso, não só para as mulheres, mas também de comportamento aí para os nossos técnicos, para os nossos líderes e tudo mais, me dá um toque que eu produzo mais conteúdo assim. E hoje eu não fiz nem roteiro, hein? Saiu tudo daqui. Me segue, gente, segue no Spotify, para mim faz muito sentido que você siga, se inscreva no canal, né, no canal do YouTube e me dá o joinha, né, porque isso também contribui muito aqui com o meu trabalho. Isso aí, até semana que vem. Tchau, tchau.